galera, já vai começar. Na verdade, já começou. Já começou e você tá esperto aí, tá preparado? Olha, quem chega primeiro bebe água fresca, né? Esse é um ditado certo. E você, tá estudando direitinho? Tá vendo todas as disciplinas, né? Tá estudando bacana, tá tirando suas dúvidas? Tem os comentários lá, hein? Usa esse comentário lá pra gente poder explicar o que você não entendeu. Você aí, vitorioso, né? Aqui no nosso projeto Construindo Vencedores, transformando vidas, né? Então aqui a gente vai transformar a sua vida para que você se fique bem colocado no Enem e nos melhores vestibulares, beleza? Show de bola, galera! Então vamos para a nossa aula de hoje, né? Estavam ansiosos, né? Vamos ver qual é o nosso tema? Mas antes de falar o nosso tema, né? Vou falar uma frasezinha aqui bem bacana, né? Para poder ilustrar essa nossa aula aqui, a brilhantar. Mais importante do que a obra de arte propriamente dita é o que ela vai gerar. A arte pode morrer, um quadro desaparecer. O que conta é a semente. Você está plantando a semente? Se você estiver plantando a semente, você vai colher. João Miró, grande artista aí. Beleza, galera? Então vamos nessa, né? Após essa reflexão da Ana Maria Braga, não, aqui é a reflexão, né, do Construindo Vencedores. Beleza? Galera, seguinte, preparei um simulado tipo Enem, com questões do tipo Enem, para a gente poder estar treinando aí, né? Treinando a percepção, para saber como é que vai cair na sua prova aí, para você não ser pego de surpresa, né? Aqui a gente se prepara antes, a gente é o pulo do gato, que nem diz o Matheus aí, né? Já assistiram as aulas do Matheus? É isso, né? Na física tem um pulo do gato, aqui na arte também tem um pulo do gato. Novidade. Então vamos lá, galera. Esse simulado é especificamente, tá, da arte na antiguidade. Então a gente vai pegar alguns períodos aí, tá, que eu vou mostrar para vocês. Quais são eles? Vamos pegar aqui arte no Egito, tá? Teremos questões falando sobre, né, essa arte aí maravilhosa, uma das culturas que influenciou todas as outras, né? Eu particularmente eu amo a arte no Egito aí, a cultura egípcia, tá? Arte mesopotâmica, arte na Grécia e arte em Roma, né? Esses dois aqui a gente pega, né, o classicismo, né? Antigo clássico, tá? Classicismo. Beleza? Show de bola? Vamos nessa então? Bom, galera, olha só. Então são algumas questõezinhas que eu preparei para vocês, né? Que eu trouxe aqui, estilo Enem, pra gente poder estar praticando aí, beleza? O primeiro aí vai falar sobre uma obra de arte, né? Que inclusive ela é obra do Paz, tá? Discóbulo, pertence, né, à arte grega aí. Beleza? Então vamos ver com muita atenção para que não passe nada despercebido. Não entendeu? Manda aqui nos comentários, né, a sua dúvida que a gente vai tirar sem problemas, tá? Então vamos lá. Primeira questão. A escultura grega Discóbulo, atribuída a Miron, representa um atleta no momento em que se prepara para lançar um disco. Essa obra é exemplar do período clássico, por evidenciar. E aí você vai ter que marcar, né, o que ela evidencia, essa obra, né? Como eu já falei para vocês, né? Aqui ela representa, né, o clássico aqui. Beleza? O clássico, então, a gente está falando, no caso dessa questão aqui, da Grécia. Arte na Grécia. Beleza? Então vamos lá. Vou ler todas as questões, os itens aqui, e depois a gente vai debater qual é a primeira aqui. Você já está batendo o olho aí, né? Já está querendo responder, está ansioso, né? Imagina. Vamos nessa, vamos com calma. O interesse na representação do corpo humano com movimento, proporção e equilíbrio. Será que é isso, galera? Será que essa é a proposta? Letra B. A rigidez e frontalidade típicas da escultura arcaica grega. A idealização do corpo em repouso, sem expressão de esforço físico. A influência das esculturas egípcias com postura hierática e estática. O abandono do corpo humano como tema central da arte. Olha só. Então aqui a gente tem, né, várias opções que vai falar aí sobre características dessa obra aí. Beleza? Vamos aqui. O interesse na representação do corpo humano, beleza? Isso era um ideal da estética greco, tá? Da Grécia aí. Então, até aí tudo ok. Vamos ver se vai terminar ok também. Com o movimento,
proporção e equilíbrio. Então, essas características fazem parte dessa estética, que é chamado belo. Então, essa letra A aqui, com certeza, ela está correta. Tá? Está correta. Ela tem todos os princípios, né, da arte grega. Já assistiu a aula sobre arte grega? Dá um pulinho lá, tá? Dá um pulinho lá e veja, né, qual que é a estética que eu tô falando, beleza? Tá bem mastigadinho. Aqui é só questão para a gente poder treinar, beleza? Então aqui na nossa opção, letra A é a que está correta, tá? O discóbulo é um exemplo do interesse grego pela representação do corpo em movimento, tá? Inclusive representa aí, né, a educação física, né, também tem essa questão, com proporção e equilíbrio harmônico, tá? E aqui fala sobre rigidez, então já está errado, né? A idealização do corpo em repouso, o corpo não estava em repouso, né? Então a gente não pode colocar essa opção aí. A influência das esculturas egípcias com postura hierática e estática, nada a ver, né? Isso faz referência a uma escultura que não tem, né, as premissas de um movimento aí. Coisa que é bem diferente que a gente está vendo ali, tá? A influência das esculturas... Ah, tá, esse aqui já foi. Opa, vamos nessa. O abandono do corpo humano. Só aqui já está errado, né? Como tema central da arte. Ora, se nós temos a representação de um corpo humano ali, né, prestes a lançar um disco, fala sobre estética da beleza. Então eu não posso afirmar que há o abandono do corpo humano. Essa daí você consegue, né, por dedução, responder essa pergunta. Beleza? Show de bola, galera? Questãozinha número 1, então, tá gabaritada aí. Letra A, interesse na representação do corpo humano com movimento, proporção e equilíbrio. Perfeito. Perfeito igual a arte, né? Então vamos embora. Questão número 2. Show de bola. Lembrando que eu trouxe 15 questões, tá? Depois a gente vai fazer, né, mais questões aí. Separei ela por bloco, né? Então, assim, esse é o bloco da antiguidade. Depois Idade Média, a gente pode fazer uma sobre Idade Contemporânea também, para que você não seja pego de surpresa aí nas questões. Beleza? Número 2. Aí a gente vai falar sobre os templos gregos, tá? Os templos gregos. Os templos gregos tinham como função principal... Aí vamos lá, né? Lembram que, né, lá na arte grega, depois, se você não assistiu, assista, para você vir fazer essa atividade, né? Que os templos gregos, né, tinham algumas ordens a serem seguidas, né? Tinha alguns elementos ali que compunham, né, essa arquitetura, beleza? Mas aqui a gente vai falar sobre a função principal dele, beleza? Vamos lá. Servir de local para cultos coletivos, abrigando grandes assembleias de fiéis. Isso daqui tá errado, tá, galera? O objetivo aqui não era uma assembleia de fiéis, tá? Não tem nada a ver isso daqui. Beleza? Letra B. Oferecer moradia para sacerdotes das cidades e estados. Também não, galera. O objetivo aqui não era, né, o ser ali, o sacerdote. Não tem nada a ver. Então, letra B está errada. Letra C. Proteger a imagem da divindade cultuada e servir como depósito de oferendas. Opa, galera. Lembram que, né, os templos foram criados, né, para poder cultuar as divindades, né, os deuses aí, né? Então, essa questão aqui, essa letra, esse item aqui, está correto, tá? Que o propósito, tá, é exatamente esse daqui. Proteger a imagem da divindade cultuada e servir como depósito de oferendas também, né? Os templos gregos abrigavam a estátua do deus e guardavam oferendas, não servindo para cultos coletivos internos. Então aqui, né, é dos deuses. Tem nada a ver com o ser humano aqui, tá? Nada a ver com o sacerdote, então esquece isso daí. Tá? A arte grega está voltada para isso, para a divindade. Beleza? E ai da sociedade se não agisse assim. Porque eles acreditavam, né, que se não fosse cultuado, né, haveria malfeitorias no sentido da agricultura, por exemplo, né, podiam perder plantações e por aí vai, tá? Isso é uma crença, beleza? Então, número 2 a gente gabaritou aí, letra C. Número 3.
Número 3 aí vai falar sobre as pinturas murais egípcias encontradas nas tumbas de faraós caracterizam-se principalmente por... Bom, olha só. Pinturas murais, tá? Então, toda a construção aí, né? Toda a arquitetura, ela era, né, decorada com essas pinturas, tá? Tudo era voltado para uma arte funerária. Então, se está voltado para uma arte funerária, então eu vou decorar esse espaço, né? Que eram essas construções aí, tá? Então vamos aqui na pintura. Foco na pintura então. Voltando. Nas tumbas de faraó caracterizam principalmente por perspectiva científica que reproduz profundidade e sombras com rigor. Não, tá errado, né? Eles não haviam dominado ainda essa questão, né, da profundidade. E isso foi adquirido, né, num período posterior. Nessa cultura que ainda não tinha essa questão da profundidade massiva em si. Tá? Então aqui está errado. Não é a letra A. Já posso afirmar para vocês, beleza? Vamos aí. Figuras humanas representadas com frontalidade, tronco e perfil tronco e perfil na cabeça e membros, tá? Então, olha só. Qual que é essa lei aqui? Essa daqui está correta. Que lei é essa aqui, professor? Vou botar bem grande aqui, ó. Lei da frontalidade. Para não esquecer, tá? Lei da frontalidade, que é essa característica aí, figuras humanas representadas com frontalidade, tronco e perfil na cabeças e membros, tá? Então nós temos aqui, as pinturas egípcias seguiam convenções rígidas, tá? Então essas convenções rígidas, logo norteada, né, por uma divindade, uma crença aí, ela tinha esse amarramento aí. Então eles foram aperfeiçoando, por isso que é lei da frontalidade, tá? Próximo aí fala aqui, realismo extremo, buscando retratar as emoções dos personagens. Não, eles não estavam preocupados com isso, tá? Ainda mais, sobretudo, o realismo. Essa não era uma preocupação estética deles, tá? Uso de mármore policromado para dar volume às figuras. Também não. Não era o tipo de material procurado ali na época, na antiguidade, para se fazer as produções. Tá bom? Então só aí já está errado, tá? Ainda mais que a gente está falando, olha só a dica aí, ó. Pinturas. Por que eu vou usar mármore aqui? Não tem nada a ver. Estrutura compositiva abstrata, sem preocupação com narrativas. Muito pelo contrário. A arte egípcia, ela estava totalmente ligada a uma narrativa, que é a vida após a morte, essa cultuação. Tá? Então, não tem como, né, ser algo diferente. Beleza? Então, gabaritou, né? Vamos para a próxima, então. Número 4. Número 4 fala sobre a arte romana. Olha só, outro período aí da antiguidade clássica, hein? Show de bola, hein? A arte romana diferenciou-se da arte grega, principalmente porque aí primeiro você vai ter que assistir a aula da arte na Grécia e depois a arte em Roma. E depois você vai fazer uma associação aí e perceber quais são as diferenças também. Então, esse é um tipo de questão que vai exigir um pouquinho mais, né, de pensamento crítico em relação, né, a esses dois períodos clássicos aí, beleza? Da antiguidade. Mas vamos aqui para a nossa questão. O que está pedindo? Ó, diferenciou. Qual é a diferença da arte grega para a romana? Beleza? Letra A. Priorizou a representação do corpo idealizado sem características individuais. Essa palavra aqui, ó, sem, galera. Tomem muito cuidado com essas afirmativas aí, né? Nesse sentido, sem, nunca, né? São algumas palavras que vão induzir ao erro aí. Então não está errado, tá? O corpo idealizado não era, né, a premissa aqui. Empregou arcos e abóbadas em sua arquitetura, criando espaços monumentais, tá? Então, essa aqui, letra B, ela está correta, tá? Então, a arte, que tipo de arte é essa? Aqui, arquitetura, tá? Esses arcos e abóbadas aí
que foram desenvolvidos, né, para fazer construções monumentais, né, de grande importância. Então tudo isso foi aprimorado para que se tivesse uma estrutura bem feita, né? Show de bola? Alguma dúvida? Bota aí nos comentários. Abandonou totalmente o retrato, focando apenas em temas mitológicos? Não, tá? Temos outra retratação de outras coisas aí. Não utilizou a pintura mural como forma de expressão artística? Também tá errado, tá? Essa questão da pintura mural aqui não tem nada a ver. Optou por ignorar influências estrangeiras, criando uma arte puramente autotone? Também não, tá, galera? Não tem nada a ver. Então a principal diferença aqui, tá, é que, voltando aqui, na arquitetura greco, a gente não tinha esse aprofundamento, tá, desses arcos. Já na arte romana já temos esses arcos aí desenvolvidos como uma evolução da arquitetura, tá bom? Então por isso que é a principal diferença. Beleza? Show de bola? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, manda aí pra gente que a gente mata na hora. A gente coloca no bolso. Beleza? Vamos nessa. Próxima questão. Tô indo rápido demais? Comenta aí. Porque se estiver indo rápido demais, a gente vai mais devagar. Tem pressa aqui não. Aqui não tem tempo ruim. Vamos lá, galera. O escriba sentado, tá? Que a gente está falando de uma escultura. Então percebam, né? Primeiro a gente tem o nosso objeto aqui, tá? E aqui a gente tem, né, a forma artística que é apresentada, tá? Então a manifestação em que foi apresentada, o escriba sentado. Beleza? Egípcia encontra em Saqqara, impressiona os estudiosos. Por quê? Por que que essa, né, escultura ela impressiona, né? O que a gente vai ver aqui agora, vai descobrir. Beleza? Então, número 5. Demonstra um naturalismo atípico na arte egípcia ao retratar sinais de envelhecimento e expressão alerta, tá? Corre lá na aula egípcia que eu tô mostrando para vocês lá essa imagem, o escriba sentado, tá? Então eu faço uma leitura sobre ele e aí você vai saber do que eu tô falando com mais detalhes, tá? Então assim, essa figura, né, esse personagem que aparece dentro da escultura egípcia, ele mostra uma pessoa, né, que tinha uma certa importância, era um escriba, porém um pouco mais comum do que os faraós ali, né? Então que tinha uma importância maior. Então essa questão de demonstrar o envelhecimento aí, né, essa questão simples aí, ela torna essa questão aqui, esse item A correto, tá? Então a letra A está correta, tá? O escriba sentado chama atenção pelo realismo e pela vivacidade do olhar, algo raro nas representações idealizadas egípcias, tá? Representa um deus em tamanho colossal? Não tem nada a ver disso, tá? Falar em Deus, não, ele não era Deus. Acabei de falar para vocês, né, que é uma figura, né, que tem sim uma importância social, não tão quanto o faraó, mas também não tão comum, né, quanto uma pessoa de menos importância social ali, tá bom? É uma cópia romana de uma estátua grega do período clássico? Não. Se a gente está falando de marcas de expressão, de rosto aí, tá, esse naturalismo, não vai pertencer a um clássico grego, que tem a estética como bela. Então isso daqui está errado. Não vai ser isso daqui, tá bom? Esse seria o principal erro. Uma cópia romana de estátua grega do período clássico. Beleza, letra C. Letra D. Apresenta uma figura em movimento dinâmico, pronto para a ação. Não, tá? Essa não apresenta um movimento dinâmico. Você vai perceber que o escriba está sentado ali numa posição normal, né? Aí sugere-se que, talvez pelo domínio ainda do fazer, né, da escultura, que a própria escultura foi feita daquela forma, em forma rígida, tá? Que não tem esse dinamismo. Beleza? Mostra frontalidade típica do Renascimento italiano. Frontalidade é uma lei, que a gente já viu na outra questão aqui. Agora, você transformar isso aqui em Renascimento italiano, sendo que a gente está falando, né, ali da era clássica ali, da antiguidade, então não correlaciona, não tem nada a ver. Beleza? Show de bola, né? Foi 5 já matamos 5. 5 no bolso. Já colocamos aí. Vamos para mais uma. Número 6.
A característica mais marcante da arquitetura egípcia antiga. Olha a nossa linguagem aqui, arquitetura egípcia, tá? Característica mais marcante da arquitetura egípcia, tá? Vamos lá. É o uso de colunas coríntias, capitéis decorados por folhas de acanto. Qual que era qual que é o período, né, dentro da história da arte que utiliza esses capitéis decorados aí, essas colunas, as ordens? Falei lá na primeira questão que eu coloquei, né? Então isso pertence à arte grega. Não tem nada a ver com a nossa arte egípcia, tá? Então isso daqui tá errado. Letra B. Construção de pirâmides e templos monumentais para fins funerários e religiosos. Aí sim tá correto, tá? Letra B de correto. A construção de pirâmides e templos monumentais para fins funerários. Era uma arte voltada para construções mortuárias. E aí a gente tem, né, as nossas pirâmides aí, tá? Quais são as três principais que tem maior prestígio aí? A Quéops, Khafre e Miquerinos, tá? Onde temos tamanhos variados aí, mas quanto maior a importância social aí desse faraó, beleza? Utilização de arcos de pedra, cúpulas nas construções, isso aqui estava muito evoluído para a época, né? Então não pertence. A predominância do estilo gótico. Opa, gótica aí a gente vai lá para a Idade Média, não tem nada a ver, beleza? Aplicação de vitrais coloridos para iluminar o interior dos templos. Então isso daqui corresponde a esse estilo gótico aqui de cima, tá? Que também não pertence, tá, à nossa arquitetura egípcia, beleza? Então, letra B, que é a correta. Show de bola? Então vamos nessa. Tá gostando do simulado, galera? E aí, comenta aí de que forma que a gente pode, né, trazer mais simulados, que questões você gostaria de aprimorar, beleza? Pra gente tá trazendo aqui e fazendo, né, para que você treine bem bacana aí para sua prova, beleza? Número 7. 7, vamos aqui. Na arquitetura grega, o estilo conhecido como período arcaico é identificado pela... Aí a gente vai para 7, né? 7 expressa serena e naturalista, expressão serena e naturalista das figuras humanas. Não tem a ver com isso, tá? Não tem essa questão da expressão. Não era uma preocupação da época aí, tá? Então, período arcaico é o primeiro período aí que a gente tem, né, dentro da arte grega. Então, aqui, expressão está fora. Logo, isso aqui está incorreto, tá? Letra B. Representação rígida e simétrica com um sorriso arcaico nas esculturas. Então, assim, a gente tem, tá, essa questão aí. Letra B está correta. Letra B está correta. No período arcaico, as figuras têm postura rígida, simetria e o famoso sorriso arcaico. Beleza? Uso predominante de temas cristãos. Não, tá? Não era preocupação. Lembra da categoria estética que eu falei, né? Da arte grega, que é o belo. Predominância da técnica do mosaico em paredes e pisos, tá? Também não faz parte dessa categoria aqui, desse tipo de arte, dessa manifestação artística, tá? Dessa cultura. Deu para entender? Pinturas realistas com perspectiva linear. Então também não era preocupação aí. Beleza? Show de bola, galera? Vamos nessa. São 15 questões aí. Estamos chegando na 8ª aí. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui a 8 pra gente. A arte micênica ficou conhecida principalmente pelo construções megalíticas, como as muralhas ciclópicas e palácios fortificados. Então aqui a gente está falando sobre o que, galera? Sobre a arquitetura, tá? Então dentro da arquitetura, a arte micênica é conhecida por muralhas, tá? E essa arquitetura defensiva. Então a letra A é a que está correta. Desenvolvimento da escultura renascentista. Então, olha só, a gente tem micênica aqui, está falando sobre renascentismo, então não tem a ver, tá? Pinturas rupestres em cavernas, isso daqui está falando, né, sobre a pré-história. Temas religiosos do Egito Antigo, também não. Letra E. Uso de arcos e colunas dóricas do seu templo. Então, eu acho que vocês estão mais careca do que eu
né, de saber que a questão aí das colunas, né, tem a ver com a arte grega, né? Vamos nessa. Número 9. Número 9, questãozinha aí boa, né, pra gente poder praticar, pra gente ter sucesso, pra gente passar, pra gente gabaritar. O que distingue a escultura helenística da escultura clássica grega? Olha só. Então ele está pedindo 2 períodos aí dentro da escultura grega, tá? Mas ele está pedindo também qual que é a diferença aí, né, entre elas. Então vamos lá. Letra A. Uso de materiais menos nobres como a madeira e o barro. Não, tá? Porque o foco não era esse dentro da escultura. O foco em temas mitológicos exclusivamente também não. Não tinha essa questão do misticismo exclusivo, tá? A representação de emoções intensas, dinamismo, expressividade e dramática. Então, essa daqui está correta, tá? No primeiro momento helenístico, ele não tem essa questão, né, de representar as emoções intensas. Mas já no período clássico, aí dentro, né, da nossa arte aí, do clássico grego, ele consegue, né, aprimorar e apresentar essas características, tá? Então a letra C é a que está correta. Show? A adoção de uma postura sempre frontal e estática. Não, tá? Ela apresenta, né, uma apresenta uma coisa e a outra apresenta, né, esse dinamismo. Então, cairia em contradição, né? Então, essa aqui está errada. A ausência de qualquer preocupação com o movimento, tá? Então, tem um aqui, não tem essa preocupação, mas a nossa clássica aí tem sim essa preocupação. Ora, se eu estou falando de uma escultura, né, que me oferece o dinamismo, tá? Então, não posso afirmar isso, tá? Então, a 9, letra C de certo, de correto, tá bom? Próxima questão. Eita, que esse simulado tá bom demais. Falando nisso, você já foi em festa junina esse ano? A gente tá bem no período aí, hein? Dá tempo de aproveitar aí as festinhas. Vamos lá. Na pintura egípcia. Pintura, nossa linguagem aqui egípcia, né? O período que a gente tá pedindo. As cores tinham funções simbólicas, tá? Vamos ver quais são essas funções simbólicas. O que representava a cor verde? O deserto e a morte? Não. Fertilidade, vida, renovação, né? Existem estudos, né, sobre estudos psicológicos sobre a cor, né? Tem um vídeo também falando sobre a linguagem visual, que vai tratar somente sobre a cor. Se você não assistiu, vá assistir, tá? Então aqui nessa cultura, a fertilidade, a vida e a renovação, né, traz isso, né? Isso muito se assemelha, né, com nossa cultura da esperança. Então, fertilidade, vida, renovação, uma esperança, o verde. Olha só como tem a ver, né? Tristeza e luto, não é? Poder e divindade, também não. Pureza e paz, também não, tá? Então, para essa época aqui, o que nós temos é essa fertilidade, né, refletida aí nessa crença, né, da cor verde. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Estamos quase terminando aí, beleza? Vamos para a próxima questão. Número 11. O arco do triunfo romano simbolizava... Olha, essa aqui é boa, viu? Essa questão do arco do triunfo. Beleza? O poder militar e as vitórias do Império Romano. E aí, galera? Essa aqui está correta, tá? São construções que visam mostrar essas vitórias desse triunfo, né? Então, por isso, arco do triunfo dentro do Império Romano. Então, a letra A aqui, já de cara, a gente consegue matar, né? Consegue colocar ela no bolso aí, que está correta a letra A. Beleza? A fertilidade da terra não tem a ver com isso. Espiritualidade dos templos gregos, né? Se a gente está falando sobre romano, por que você vai confundir com grego, né? Não tem como. A importância da democracia ateniense, também não. A riqueza das cidades egípcias, também não, tá? O poder militar e as vitórias do Império Romano. É essa questão aí que está correto. Vamos lá, galera. Show de bola aqui, ó. O Partenon. Pantenon, depende, né, da literatura aí que é utilizada, ela pode se apresentar, né, dessas duas linguagens aí. Em Roma é importante por quê? Qual que é essa importância, né? Lembrando que é uma construção, né, arquitetônica bem famosa, né, que costuma cair
em vestibular. Então presta atenção. Vamos lá. Número 12. Foi o primeiro templo grego dedicado a Apolo? Não. É um exemplo de arquitetura romana com uso de cúpula e óculo? Sim. Tá? Então, a 12, né, é a nossa letra B. Professor, é aquele monumento, né? Vai lá na arte romana que vocês vão saber do que eu estou falando. Né? Uma cúpula, né? Em cima, assim, da nossa arquitetura, tá? Formato, né, circular aí. E em cima dela, no central, tem um óculo, né? Que servia justamente, né, para iluminação. Resolver a questão da iluminação arquitetônica. Beleza? Então a letra B está correta. Show de bola? Letra C, vamos lá. Representa a fusão entre arte egípcia e romana também não. Foi construído exclusivamente para a realização dos Jogos Olímpicos. Também não, a gente está em Roma. Então não estamos falando sobre a questão dos Jogos Olímpicos, né? É uma escultura famosa do período helenístico. Não, o período helenístico, né, pertence aí, né, à nossa arte grega, beleza? Show de bola? Isso daqui você está prestando atenção, né? Vai gabaritar tudo, né? Então vamos nessa. 13. Questão número 13. Vamos para a arte mesopotâmica aí, galera. Questão número 13 vai falar assim, ó. A arte da Mesopotâmia pode ser identificada pela presença de grandes pirâmides e esfinges, daqui é arte no Egito, não tem a ver. Zigurates, que eram templos em forma de torres escalonada. Sim, galera, né? Se tratar, né, aí das primeiras construções feitas aí, então eram pedras colocadas uma em cima da outra em formato de cone e circular também. Então, nossa letra B é o item que está C de correto, né? Letra B correto, beleza? Estátuas realistas de deuses gregos? Não. Arcos góticos e vitrais, daqui pertence, né, à arte gótica, também não é. Pinturas com perspectiva aérea? Também não, tá? Então a gente matou essa questão aí, letra B, tá? Letra B, né, fala sobre os zigurates, esse tipo de construção. Beleza? Tá quase acabando, vamos lá. Questão 14, né? São 15 aí. Questão 14. A técnica da escultura grega, conhecida como contraposto, consiste em que? Vamos lá. Que contraposto é esse, professor, que está falando aí? Vamos lá. Representar o corpo humano em uma postura simétrica e rígida? Não, tá? Não é essa questão rígida aí que está mostrando dentro da nossa arte grega, tá? Esse contraposto aí. Então esse item está errado. Qual seria correto então, professor? Logo essa aqui, ó. B, tá? Contraposto, mostrar o peso do corpo em uma perna com a outra relaxada, conferindo naturalidade, né? Sugerindo aí uma questão, né, natural dentro da nossa produção, né, da arquitetura grega, da escultura grega, tá? Perdão, da escultura grega, tá? Esculpir figuras de tamanho miniatura para fins decorativos. Não, não era esse fim decorativo, não era para isso. Pintar as esculturas para parecerem mais realistas. Também não. Usar materiais metálicos para dar brilho às obras. Não, o material que a gente tinha mudança aí, né, era o mármore, beleza? Então não tem nada a ver com isso. Show de bola? Vamos para fechar aqui então o nosso simuladinho. Vamos chamar de simuladinho. Depois a gente vai fazer umas 60 questões aí. O que você acha? Bota nos comentários aí. Tá bom? Esse é um simulado bem rápido aí de exemplos, né, que podem cair, né, parecido aí na nossa prova aí do Enem. Beleza? Vamos lá. 15. O que justifica a fragilidade das pinturas murais romanas encontradas atualmente? Galera, né? Então a gente percebe aí, né, na arte romana que houve alguma coisa aí. Vamos descobrir o que é, tá? Pinturas, uso de materiais pouco duráveis, técnicas experimentais. Então, logo de cara aqui a gente já consegue matar, tá? O que aconteceu? As pinturas romanas sofreram desgaste por técnicas de materiais menos duráveis. Então, através disso, né, a gente não conseguiu,
né, preservar. E aí se perdeu um pouco, né, desses materiais aí, não duraram bastante. Beleza? Então de cara aí a letra A já está correta. Vamos analisar os outros itens aí, né? Ausência de qualquer preocupação artística por parte dos romanos, né? Quando fala ausência, sem, nem sempre, por aí vai. Lembrem da dica, tá? Tá errado. A exposição constante às luzes naturais da cidade. Isso daqui não era uma preocupação não, tá? A interferência de invasores bárbaros que destruíram todas as obras. Não, pertence a outra, né? Outra cultura. A falta de interesse dos artistas em preservar as suas obras. Não. Né? Qual cultura que vai querer destruir sua própria cultura? Não existe isso, né, galera? Então, tá errado, tá? Então, a letra certa é a letra A. Galera, gostou do simulado? O que você achou? Comenta aí, porque se a gente tiver indo bacana aí, se você estiver achando legal, poxa, professor, foi legal, eu aprendi, pratiquei, eu fiquei ali e fui colocando os itens, vendo se eu ia acertar ou não, tá bom? Coloca aí. Esse material, esse simulado também vai estar disponível para vocês, tá? Via PDF aí, né? Todas essas questões para que você possa, né, treinar, né, esse simulado da arte na antiguidade. Beleza? Então tá aqui meus contatos, quer mandar uma dúvida, né? Quer mandar algo aí para poder, né, mostrar uma curiosidade, me chama lá, Anderson Arte Professor, tá? Para poder tirar suas dúvidas, né? Professor, fiquei com dúvida nisso, professor, tem uma sugestão, o que você acha? O que poderia ser, né? Galera, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela participação, por vocês terem assistido aí. Confere toda a arte na antiguidade para que você veja direitinho. Volta para fazer o simulado e acertar tudo, beleza, galera? Show de bola, galera. É isso aí, vamos ficando por aqui. Projeto Construindo Vencedores, transformando vidas. E aqui a gente vai transformar a sua vida também. Você vai ficar bem colocado aí nas melhores provas aí, beleza? Valeu, galera, e tchau, tchau!